Começando mais um Conexão Jovem, o lugar onde você tem voz e tem vez. Que bom que você está aqui com a gente mais uma vez. Tivemos aí uma semana especial, a Semana Jovem aqui na TV Novo Tempo. Então, no horário do Conexão, você não conferiu Conexão, mas o Chapolin estava representando muito bem. Bianca Oliveira estava aqui representando o Conexão e a galera estava com saudade de você. Que bom que você voltou. Tamo aí na área de novo, assistir os programas. Foram temas, assim, super importantes. A gente falando um pouquinho sobre emoções, sobre comportamento, sobre espiritualidade. Foi realmente muito bacana. E dá para você acompanhar esses episódios de novo aí nas redes sociais. Os vídeos foram postados, dá para você procurar aí a Semana Jovem especial aqui da TV Novo Tempo. Mas o Conexão volta ao vivo, né, Chapolin? Ao vivo, com um tema super bacana que, na verdade, é como se fosse até uma continuação da nossa Semana Jovem. Verdade. Um tema super importante que vai fazer você pensar um pouquinho mais também. Exatamente. Por que sofremos? Por que Deus permite ou por que Deus quer, será que Ele quer que nós soframos? Por que é que Ele não tira o sofrimento do mundo? Por que realmente a gente sente dor? É o que a gente vai conversar aqui no Conexão Jovem de hoje. Temos convidados especiais aqui do Metanoia, o podcast, um podcast show de bola que dá para você baixar aí no seu celular, para você ouvir quantas vezes quiser e onde quiser também, tá? Daqui a pouquinho a gente faz mais um merchan aqui da galera, mas eles vão estar com a gente daqui a pouquinho. Então, a partir de agora, você, é claro, é o nosso convidado especial para estar interagindo com a gente através das redes sociais, facebook.com/Conexão Jovem Oficial. Tem também o nosso Insta, @PGConexão, e o número do nosso WhatsApp que bomba todo o programa aqui do Conexão, né? Que é o 81353043. Pois é, uma semana você já esquece e já fala o número antigo, né? Anota o novo aí, 81353043. Vamos lá? Bora, Bianca. Vamos começar? Senta aqui com a gente. Esse é o seu espaço. Aqui você tem voz e tem vez, portanto, participa com a gente. Beleza? Seguinte, por que Deus permite o sofrimento? Na maioria das vezes, a gente, né, nós nos sentimos totalmente incapazes de dizer ou fazer qualquer coisa para aliviar a dor do outro, para aliviar a dor dos que sofrem. A gente estava até falando sobre isso agora antes de entrar no ao vivo. E esse sentimento de incapacidade, ele é extremamente, eu diria até frustrante e uma coisa que entristece a gente. Por que existe o sofrimento? Por que existe a dor? Será que a dor é um erro de Deus? Será que Deus é grosseiro a esse ponto? Ou Deus está querendo me ensinar alguma coisa através da dor, através do sofrimento? Esse é o tema do Conexão Jovem de hoje, portanto, vem com a gente. Por que você acha que existe sofrimento no mundo? Aí depende da pessoa, né, primo? Tudo vai depender de nós. Se você não quer sofrer, você tem que fazer por onde, né? A lei natural das coisas. Alegria, sofrimento, tristeza, euforia, sentimentos. Falta muita fé em Deus também, né, cara? E pensamento positivo. Porque nada vem do nada, então tem que ter algum fator. Eu acho que são as próprias pessoas que fazem a gente sofrer. O sofrimento é a própria causa do homem, né? É ele que procura. Na verdade, a gente não foi criado para sofrer, a gente foi criado para ser feliz. Mas devido às atitudes erradas que o homem tem, ele acaba sofrendo. Falta de amor entre as pessoas. Olha, eu entendo assim, sofrimento não existe. Eu acho que você tem que procurar Deus em primeiro lugar, né? Ele permite que certas coisas aconteçam na vida da gente, pra gente procurar mais a Ele, pra gente entender certas situações. E você já sofreu alguma vez? Ah, com certeza. Com certeza. Acho que não existe alguém que não sofreu, como também não existe alguém que não teve uma grande alegria. Todo mundo sofre, né, cara? Não vou dizer que não, porque todo mundo. Muitas vezes. Muitas. Então é uma série de fatores. Às vezes a gente sofre por perder o emprego, perder o namorado. Não, dificilmente. Muito. E até hoje, será que eu sou livre do pecado, porque eu sou evangélico há 40 anos? Não sou. Direto a gente sofre, né? Quem não sofre nesse mundo? Já, várias vezes. Mas quando a gente tem Deus no coração, a gente supera rápido. E eu tenho Ele no coração. Sou apaixonada por Ele. Amo de paixão. E aí, participa com a gente, facebook.com/Conexão Jovem Oficial. Tem o nosso Insta também, sempre está aparecendo aqui embaixo na sua tela, @PGConexão. E ainda o nosso número de WhatsApp, que é o 9, nosso DDD é o 12 98135 3043. Hoje o programa está com um assunto aí que é a pergunta de $1 milhão, né? Por que a gente sofre? Por que existe sofrimento? Por que a gente sente dor? Será que Deus quer isso? Será que Deus permite isso? Qual é a diferença entre essas coisas?
para a gente conversar sobre esse tema. A gente trouxe aqui 2 amigos especiais que já estiveram aqui com a gente. Eles são a galera aí do Metanoia, ou representando parte da galera do Metanoia. Tudo bem? Tudo bom, Bia? Joia, Boa noite. Lucas. Obrigado pelo convite mais uma vez. Imagina. Representando uma parte. Uma parte, Família né? Metanoia é muito grande. É A gente isso está aqui aí. representando esse pessoal. É isso aí. O Rodrigo também. Tudo bem, Rodrigo? Tudo bem, Bianca. Muito obrigado por chamar a gente aqui novamente. É o Rodrigo, né? Rodrigo Maciel. Não tem do como Lucas. ele escapar disso. Nunca, Já jamais. era, já Todo era. lugar que eu... Virou carimbinho aí, né, Rodrigo? Rodrigo, que Todo da última lugar. vez veio com o irmão gêmeo dele, né? Nosso O amigo Tonás? Felipe Ah, o Tonás. Tonás. Você acredita que a mãe dele fala a mesma coisa, cara? E aí o que aconteceu? Estavam ali, o programa foi dominado pelos homens carequinhas, né? E só tava eu aqui ouvindo a conversa deles, né? O bate-papo deles. Mas foi Eu uma derrubei o conexão. Tonás por isso. Eu vim representar quem tem cabelo. Então tá bom, então tá bom. Seguinte, a gente tá falando de metanoia, a galera aí de casa, o que é isso, metanoia? Que programa é esse? Fala um pouquinho, explica pra gente aí, Lucas, Rodrigo. O Metanoia, ele é um podcast, um canal que a gente fez para produzir conteúdo de relevância, conteúdo cristão, por meio do podcast, que é um rádio web. Legal. Então a gente criou um portal, que é o portal metanoia.com, e a gente fez esse conteúdo, a gente criou esse conteúdo para que a gente, nessa família que realmente existe, de amigos, a gente pudesse compartilhar um pouco do que a gente pensa acerca de alguns temas que a Bíblia traz, que a nossa vida traz, e que são extremamente importantes para que a gente entenda quem Deus é e quem nós somos em Deus, nessa caminhada nossa aqui. E um dos temas que a gente conversou lá foi justamente esse, o porquê sofremos. Então a gente tenta buscar temas que são sempre relevantes e que quando acabar, que a pessoa der o stop final, ela possa colocar em prática na vida dela algo que realmente mude, e é a nossa busca semanalmente com esse podcast. Muito legal. A gente já fez um programa especial sobre podcasts, né, Chapa? E aí você pode procurar lá no nosso site, novotempo.com/Conexão Jovem, podcast, o que é podcast e tudo mais. A gente discutiu como baixar, o que é, como surgiu e tudo mais, como é que está essa dinâmica de podcast aqui no Brasil. E o Metanoia está dentro dessa dinâmica aí. Então, dá para você ter o aplicativo de podcast no seu celular, ou Android, ou no seu iOS, né? Quem tem iPhone. E você só digitar lá Metanoia, vai surgir o slogan deles lá, ou a figurinha deles lá, né? Exato. E aí você clica, assina, é de graça, não tem custo nenhum. Você pode ouvir aí quantas vezes você quiser, onde você quiser. É tipo um YouTube, mas só de áudio, Só de né? áudio, Seria exatamente. mais ou menos isso. Então vale a pena aí você começar a entender melhor o que é podcast, porque tem muita coisa boa, muita coisa legal. Inclusive já tem uma novidade, né? Que é o podcast, é um dos primeiros podcasts, se não o primeiro podcast aqui da Rede Novo Tempo de Comunicação, que é o Contra a Cultura, que é o podcast do Código Aberto, né, Chapa? Exato, Então Biel. a galera já pode procurar, já pode Isso. ouvir, tá sendo Tá bem super legal. bacana. É. Muita gente está gostando porque é uma maneira até diferente. Quem assiste o Código Aberto, Lições da Bíblia, são programas que discutem o tema do nosso guia de estudo. A gente chama de guia de estudo aqui no Novo Tempo, mas nada mais, nada menos do que a nossa lição da Escola Sabatina, né? Que a Igreja Adventista tem e a gente usa todo sábado. E o Contra a Cultura, ele é uma maneira diferente da gente acompanhar esse estudo. É ir além do que o texto está dizendo. Por isso que o nome já diz, né? Contra a Cultura. É super bacana, com certeza vai acrescentar muito na sua vida, independente de religião, a religião que você tem, vai ser muito interessante para você. Dá uma olhada lá no nosso site, facebook.com/Código Aberto. Toda terça-feira à noite, 8 da noite, a gente joga lá e você pode acompanhar. É isso aí. Bom, o nosso tema não é podcast, então vamos voltar aqui para a nossa discussão, que é sofrimento. Por que a gente coloca aqui a pergunta de $1 milhão? Por que sofremos? Porque todo mundo quer saber por que é que a gente sofre, né? Será que Deus é grosseiro, né, em deixar que isso aconteça na nossa vida? Como que funciona isso? Por que é que a gente sofre? Eu acho que essa é a pergunta aí para a gente poder dar o start para a nossa discussão. Por que a gente sofre, Rô? Eu penso que para responder essa pergunta, talvez a gente poderia fazer uma pergunta inversa do tipo, por que não deveríamos sofrer, né? Não deveríamos sofrer. Por que não deveríamos sofrer? Porque quando a gente olha para Cristo, tem um verso que diz assim, que Cristo escolheu essa vida de sacrifício, de entrega, de oferta, né? E a palavra de Deus diz que o servo não é maior do que o seu Senhor. Né? E é no contexto do sofrimento, é no contexto de passar por duras provas. Né? Então, se a natureza de Cristo, que é a nossa identidade raiz, né? Nós somos pequenos cristos, né? A raiz da palavra cristão. Se Cristo sofria, se Cristo sofreu
Por que eu não deveria sofrer? Então, talvez essa é uma pergunta que talvez possa trazer uma outra perspectiva para responder por que nós sofremos, né? Por que existe o sofrimento, né? Então, na minha opinião, o sofrimento é inerente em função, obviamente, do pecado, de tudo aquilo que aconteceu, mas a forma como a gente encara, como a gente olha para o sofrimento, eu acho que faz toda a diferença. Por exemplo, eu acho que, no geral, as pessoas elas se entorpecem com situações da vida. Por exemplo, uma determinada coisa me dá uma alegria temporária. Por exemplo, comprar um carro. Um carro me dá uma alegria muito grande quando eu compro um carro. Só que isso passa. E as pessoas ficam, no geral, vivendo de pequenos entorpecentes de felicidade, achando que a felicidade está nesses spots, né? Nesses pontuais. E qual que é o problema disso? É que a gente quer viver não como alguém feliz, mas como alguém entorpecido, constantemente entorpecido. Então, o sofrimento, na minha opinião, traz para a gente também um pouco de sanidade, de trazer para a gente a certeza de que a gente está vivo, né? É o que acontece, por exemplo, com os atletas, né? Por que o atleta que está numa determinada... O atleta de alto desempenho, por que ele sofre no processo? Sofre contusões, às vezes ele sofre por causa do esforço extremo, porque no final o desempenho dele vai ser melhor alcançado quando o sofrimento ali produz nele virtude e não produz tristeza, né? O que a Bíblia diz, tem 2 tipos de tristeza. A tristeza que leva para a morte e a tristeza que leva para a vida. E eu entendo que a que leva para a vida é essa daí. Eu acho que o lance de levar para a vida é um lance de reflexão e tal. Salomão fala isso, melhor às vezes momentos de tristeza do que de riso. Por quê? Porque esse momento de tristeza vai fazer você refletir, vai fazer você voltar para si, vai fazer você aprender, vai fazer você desenvolver, né? Acho que é mais ou menos isso. O grande ponto, Bia, que eu penso, é que as pessoas elas buscam uma resposta para essa grande pergunta do porquê sofremos, de onde vem o sofrimento, por que as crianças passam fome, por que as pessoas morrem, por que pessoas justas morrem. E aí fica uma busca incessante que você nunca vai encontrar a resposta. Porque a resposta básica disso há o pecado, onde há o pecado há essa transgressão, e onde há a transgressão há um problema que é a não existência do amor naquele momento em que há essa transgressão. E frente a essa realidade, a gente tem que viver de alguma forma. Porque eu olho para a Bíblia diz, há o pecado, há um problema instituído no mundo. A grande pergunta é o que o Rô trouxe, que você também disse que a gente ia trazer nessa conversa, como que eu lido com isso? O que o sofrimento traz para mim? E aí eu trouxe até para a gente um texto bíblico, em Romanos 5,3, diz o seguinte: nos gloriemos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, a experiência, e a experiência, a esperança, e a esperança não desaponta, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Ou seja, as tribulações têm que trazer esperança, porque a esperança traz algo muito maior para a gente. Então, como que eu olho para o problema do sofrimento? Como que eu olho para o meu sofrimento? Como que eu olho para o sofrimento de quem está à minha volta? Eu acho que quando a gente entender a maneira de olhar para isso, a gente vai conseguir compreender o motivo pelo qual Deus deixou que eu passasse por um sofrimento. Muito bem. A gente vai entender várias coisas aqui, né, Chapa? Sobre o sofrimento, sobre a questão teológica disso, ou a gente às vezes gasta mais energia tentando saber o porquê das coisas e pouco como lidar com elas. Então a gente vai falar bastante ainda sobre esse lance comportamental diante da dor, diante do sofrimento. Mas antes tem matéria aqui para você com Kathleen Brito, Roda o VT. Ninguém gosta de sofrer, fato. O problema é que basta estar vivo para passar por dificuldades ou sofrimentos. A vida é assim. O segredo é saber lidar com eles. Yuri descobriu cedo o que é sentir essa dor. Quando tinha 2 anos, sua mãe foi diagnosticada com câncer. Teve que lidar com a doença a infância inteira. Quando ele completou 6 anos, infelizmente, ela faleceu. Como se não bastasse, pouco tempo depois, descobriu que seu irmãozinho, Victor, de 2 anos, tinha leucemia, mais sofrimento. Quando o meu irmão ficou doente, eu já estava muito traumatizado, eu já tinha perdido minha mãe há pouco tempo, e para mim aquilo tudo foi um baque. Eu já tinha 6 anos, quase 7 anos, e ver aquilo tudo de novo, ver aquela cena, e depois saber que meu irmão estava também com câncer, foi como se eu visse uma coisa acontecendo novamente. E assim, o medo é muito grande de acontecer, e o medo de perder meu irmão. Tempos difíceis. Essa foi a reação de Yuri. Porém, é diferente para todo mundo. Cada
cada um encara o sofrimento do seu jeito. Então, algumas pessoas elas sofrem demais, elas remoem aquela situação que causa sofrimento o tempo todo, trazendo pensamentos negativos, enquanto outras pessoas elas têm uma resiliência, uma maturidade psicológica maior para lidar com aquele sofrimento. E toda essa maturidade, essa resiliência vem da história pessoal dessa pessoa, então ela consegue seguir em frente com maior facilidade. Como a história já não era novidade na vida do estudante, aos poucos ele foi aprendendo a conviver com a situação. A fé ajudou muito. Em toda essa história, Deus foi de suma importância para mim e para todos os meus familiares. Ele que nos deu apoio, mesmo eu sendo criança, eu sempre buscava conforto nas minhas orações de criança, orações sinceras. Lívia concorda e afirma que a fé tem seu papel no processo de lidar com a dor. Ela serve de base e suporte para o indivíduo, uma vez que a fé ela remete à esperança. Então, o indivíduo ele acredita que essa situação vai melhorar. Então, a fé é muito importante, sim. Ela também tem outras dicas que podem ajudar bastante. Primeiro, aceitar que você está sofrendo, aceitar a dor e permitir senti-la. Segundo, não estendê-la de forma que ela prejudique o seu cotidiano. Porém, se você não consiga resolver isso sozinho, procurar a ajuda de um profissional da saúde para você poder superar essa situação. Graças a Deus a fase ruim já é coisa do passado na vida de Yuri. Hoje, seu irmão está curado do câncer, seu pai se casou de novo e ele ganhou outros 2 irmãos. Mas se tem uma coisa que o sofrimento proporciona, são lições de vida. Eu aprendi que Deus sempre está do nosso lado e às vezes a gente pensa que Deus não está do nosso lado, mas Ele sempre está. Às vezes a gente pensa que Deus fez uma coisa errada, que a gente julga ser errada, mas Deus sempre faz as coisas certas, Deus sempre faz as coisas para o nosso bem. E uma lição importante que eu tirei de tudo isso é que a gente tem que valorizar as pessoas enquanto elas ainda estão vivas. A gente tem que valorizar mais, amar mais, porque quando as pessoas morrem a gente não pode mais valorizar, só resta saudade pra gente. E um incentivo a mais pra gente poder estar no céu, pra gente se encontrar com o nosso ente querido. Valeu, Kathleen, sempre com matérias aqui super bacana pra gente, né, Bia? Olha, tem alguns comentários interessantes aqui na internet. A Rayane Lívia, ela diz o seguinte: esse pessoal do Metanoia é fera demais. Já estava com saudade do Conexão, apesar de ter sido linda a Semana Jovem. Só teve gente boa, ela coloca aqui, porque teve o nosso amigo aqui, o pastor Campitelli, nosso líder de jovem, ele é argentino e tem um sotaquezinho peculiar. A Vanessa Mirley, ela disse que o sofrimento tem que servir de lição, tem que nos lapidar e fortalecer, nos fazer entender que este mundo é mau e que é um Deus bom que irá acabar com todo o sofrimento. Penso que o sofrimento nos faz entender quem é Deus e quem somos. Olha, muito bacana esse comentário aqui. Vou deixar ele separadinho aqui, porque eu acho que no próximo bloco a gente pode trabalhar um pouquinho em cima disso. Exato. É super interessante, viu? Tem comentários aí, Tem sim, Bia? eu quero ler o da Rayane Lívia também. Ela diz aqui, ó, uma vez eu li sobre o sofrimento em um livro do C.S. Lewis, que é uma frase bem legal, né, que ele fala, que dizia que o sofrimento é o megafone de Deus, que é para despertar um mundo surdo, né? O sofrimento traz também lições, é Deus falando audivelmente para a gente, nos ajudando a nos tornar pessoas melhores, né? Então, só tem filósofo aqui, né? Você sacou que o nosso público... Hoje tá o pessoal tá mandando ver aqui, né? Muito bom. E tem a galera também aqui do WhatsApp, mas daqui a pouquinho a gente vai ler, porque agora tem presente, né, Chapéu? Presente, Bia, vamos lá. Olha, se você quer ganhar presente, eu acho que todo mundo gosta de ganhar presente, principalmente que presente é de graça, ninguém precisa pagar nada. Então você faz o seguinte, entre em contato com a gente agora, o endereço está embaixo na sua tela. Tem um telefone também que agora você pode pedir por telefone, você pode ligar nesse telefone que está aí, a galera vai te atender, vai fazer o seu cadastro e você vai receber inteiramente gratuito na sua casa. Ou você pode também entrar no nosso blog, lá vai ter um lugarzinho para você fazer o seu cadastro e também receber o nosso Estudo Bíblico, tá bom? Corre lá, que é só o tempinho de você fazer o seu cadastro. Bianca, o que você quer? Intervalo agora ou WhatsApp primeiro? Não, vamos para intervalo. Aí a gente já faz tudo bonitinho então, no segundo bloco. Então faz o seguinte, aproveita para mandar a mensagem aqui que a Bia está prontinha para ler o seu comentário, tá bom? A gente vai para o intervalo e volta já. Queria mandar um abraço para minha mãe, para minhas irmãs, para o meu pai. E queria pedir para vocês seguirem lá no Instagram, PG Conexão.